O mercado voltou a precificar de uma forma muito forte a vitória do Trump. E quando a gente olha para a dinâmica de mercado, em linhas gerais, o que geralmente acontece é realmente as coisas entrarem no preço antes mesmo do fato acontecer. Por muito tempo não se via presidentes se posicionando, grandes nomes da política como um todo, tomando um lado. Caso ele não cumpra essas promessas, o mercado cripto vai continuar evoluindo e crescendo e andando independentemente de decisões de políticos e de governos. Lucas Josa, Matheus Parisotto e Gabriel Rubinstein, o time de peso da Mint, plataforma cripto do BTG Pactual, que vai explicar tudo sobre o que acabou de acontecer nas eleições americanas e o impacto em cripto. Ei pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, que é patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E hoje, excepcionalmente, a gente está aqui de mesa cheia para comentar as eleições americanas. Então eu tô com o Gabriel, com o Matheus e com o Lucas. Faça as honras. Fala galera, tudo certo com vocês? Prazer estar aqui novamente. Pô, fazia muito tempo, né? Acho que deve fazer pelo menos uns 7 meses que o Gabriel ou a Mari me convida aqui para participar do podcast. E bora falar um pouquinho sobre o mercado, sobre tudo que está acontecendo, como nos velhos tempos. Pois é, eu tô feliz de estar de volta a essa ilustre bancada, dessa vez muito bem acompanhado. Aliás, hoje vai ter briga aqui, parece. Vamos ver, tem polêmica, tem coisa pra caramba pra gente falar aí de eleições, de impacto no mercado. A expectativa aí com a vitória do Trump, enfim, vamos discutir aí o que pode acontecer com cripto, com o mercado como um todo. Acho que tem bastante coisa pra gente falar e obrigado pelo convite para essa minha volta aqui, Mari. Tô muito feliz de estar de volta ao podcast. E mais importante que além de mim, nós temos um outro convidado, né? Acho que uma participação inédita, mas vamos apresentar ele aqui também, né? Acho que um novato aqui dessa mesa, Matheus Parisotto, analista de research da Mint. Fala pessoal, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos nessa falar um pouquinho de mercado cripto, esse impacto das eleições que foi bem movimentado aí nessas últimas horas, essas últimas madrugadas aí, e vamos nessa. Bom, eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma eleição tão correlacionada com o mercado cripto, e o Gabriel até falou de expectativa, mas a gente já teve até uma realização aí, porque a gente já teve a máxima histórica do Bitcoin. Então já vamos começar falando sobre isso, né? O que vocês estão achando? Vai ter mais alta por vir aí, né? Eu vi que o ZD, famoso Lucas Josa, falou ontem no Morning Call que não ia ter all-time high do Bitcoin com a eleição do Trump. A gente teve até antes, então explique-se e já comenta aí o que aconteceu. Eu acho que o grande ponto é que a partir do início dessa semana, acho que bem diferente do que a gente teve na semana passada, que foi um movimento de realização também muito forte, porque as odds do Trump subiram muito, o mercado voltou a precificar de uma forma muito forte a vitória do Trump. E quando a gente olha para a dinâmica de mercado, em linhas gerais, o que geralmente acontece é realmente as coisas entrarem no preço antes mesmo do fato acontecer, né? Então o Bitcoin subiu muito, mas assim, acho que de uma forma, acho que talvez até além das minhas expectativas, o Bitcoin conseguiu chegar no all-time high anterior, rompeu esse all-time high, superando aí até mesmo a marca dos 75 mil dólares. Acho que um dia muito positivo para a indústria como um todo, um dia muito positivo para o mercado. E eu acredito que assim, pensando em momentos de ciclo, etc., acho que ainda estamos bem no começo, acho que o Bitcoin ainda tem muito espaço para crescer, não somente o Bitcoin, como também várias outras altcoins, principalmente pensando em setores que foram muito amassados ao longo desses últimos meses, anos, desde o ciclo de 2021, e tudo isso pode ganhar muito mais espaço agora, até mesmo por conta da política que o Trump tem em relação à cripto e a visão dele em relação a todo esse setor. Bom, assim, acho que o Matheus e o Lucas são muito mais qualificados do que eu para fazer análise de preços. Os dois são analistas, traders e tal. Mas eu acho que vale a gente tentar até explicar para as pessoas o porquê desse movimento, né? A Mari falou bem aí no começo de cripto ter se tornado um tópico super relevante nas duas campanhas, né? E pela primeira vez, assim, os dois candidatos à presidência, tanto republicano quanto democrata, falando sobre cripto e fazendo propostas, mas não é só isso, né, que faz essa movimentação de preço. Acho que tem a ver também com as propostas para economia, enfim, os projetos de cada candidato e como isso pode
respingar no mercado cripto, né? E aí, talvez, os investidores de cripto tenham visto as propostas do Trump como algo mais positivo, tanto em relação à regulamentação, quanto ao apoio que dos democratas não foi visto como algo tão efusivo assim, né? Mas até por isso assim tem essa variação, essa volatilidade no mercado antes, durante a apuração, antes da eleição, durante a apuração, e aí agora que a gente tem o resultado definido, é mais difícil talvez de entender, né? Talvez demore mais para a gente ver os reflexos dessas políticas impactando o mercado, né? Eu não sei a visão de vocês que estão no dia a dia aí de price action e de mercado sobre isso. Perfeito. É como você colocou, o Bitcoin e as criptos, de forma geral, estão aí no centro do debate político, né? Então, uma coisa que por muito tempo não se via presidentes se posicionando, grandes nomes da política como um todo, tomando um lado, né, quanto ao Bitcoin, ao ecossistema cripto como um todo. Agora, claramente, empurrando esses avanços, tomando para si como parte da sua campanha, como fez aí o Trump. E isso não fica só ali no Bitcoin, apesar de trazer muita atenção para o mercado, para a classe de ativos como um todo, tem impactos significativos aí, principalmente com relação a incerteza regulatória, né? Então, o ZD já trouxe aí, tem alguns setores que foram mais amassados nesses últimos anos, e até a gente viu nesse primeiro momento de resposta do mercado, alguns desses ativos entregando uma performance bem significativa, né? Então, esse risco político e regulatório, com certeza, estava no preço desses ativos, e agora com uma perspectiva de que possam ter uma performance um pouco mais forte aí nesses próximos meses. Claro, ainda foi só... Ele saiu como vitorioso, a gente ainda precisa ver como que isso vai chegar lá na frente em termos de propostas, em termos de projetos de lei, como que isso vai ser passado na Câmara, no Congresso, no Senado, mas traz aí uma perspectiva muito favorável para esses ativos que sofreram mais pelo risco regulatório. Aí até acho que trazendo um pouco mais de contexto para a turma que está acompanhando a gente de casa, durante esse último governo do Joe Biden, a gente teve algumas coisas muito ruins assim para cripto. Óbvio, a gente teve as coisas positivas também, como o ETF de Bitcoin, o ETF de Ether, e tudo isso chamou muita atenção, trouxe bastante capital novo para o mercado, que tudo bem, acho que é outro tópico para onde esse capital foi, se foi direcionado para algum outro lugar ou não, e acho que a gente pode entrar nisso depois, para esse lado dos ETFs. Mas a grande verdade é que para o resto do mercado como um todo, principalmente esse último ano, a gente teve, cara, uma regulação com uma mão muito, mas muito pesada dentro dos principais protocolos de cripto. Principalmente esses protocolos que têm ali um fluxo de caixa e que têm, de certa forma, um interesse em distribuir isso para os detentores dos tokens, né, de alguma forma. Em uma forma similar aí de distribuição de dividendos, né? Acho que é uma expectativa muito grande por isso. E quando a gente olha para esses tokens e também para várias outras plataformas dentro do mercado, a gente tem, cara, todo mundo recebendo o Wells Notice da SEC, né? Então, assim, uma regulação muito pesada e uma postura, assim, muito contrária a cripto, excluindo aí dessa conta o Bitcoin, mas muito contrária a cripto com o Gary Gensler e a Elizabeth Warren lá nos Estados Unidos. Então, assim, foi um ano muito difícil para esses protocolos. Como o Mati disse, tudo isso também entrou muito no preço. E agora a expectativa e o que realmente muda quando a gente está pensando no Trump, a gente tem, cara, não só um candidato, mas acho que a gente tem um partido como um todo, e agora, tanto na Câmara também quanto no Senado, que tem uma visão muito construtiva em relação ao mercado em linhas gerais. Uma visão muito construtiva em relação a DeFi, uma visão muito construtiva em relação a stablecoins, e isso pode destravar um valor que a gente não consegue nem quantificar ainda para dentro do mercado. Então, assim, o Mati já ressaltou bastante, acho que principalmente os protocolos de DeFi, que hoje talvez é o setor, né, que tem a maior incerteza regulatória no molde que a gente tem atualmente do governo, que agora tem realmente um candidato que apoia o desenvolvimento dentro desse setor, e não só isso, que também desenvolve dentro desse setor. Então, assim, o upside é praticamente assim ilimitado quando a gente quantifica em relação a isso. E tem mais, né? Acho que uma outra coisa, não necessariamente uma previsão que a gente pode ter agora em relação ao mercado, é que existem várias empresas dentro do mercado cripto que justamente
por conta, assim, dessa incerteza e até mesmo dessa falta de clareza dentro do cenário regulatório, estão com um projeto de token para ser lançado há anos na gaveta. E muito provavelmente isso vai começar a chegar agora no mercado com um pouco mais de força. Então, assim, as coisas começam a casar de uma forma muito positiva. A gente vai ter um cenário regulatório mais otimista para o mercado. A gente vai ter cortes na taxa de juros lá nos Estados Unidos, que ainda não está muito claro exatamente como vai ser para o ano que vem, mas para esse ano a gente já teve cortes. Então, a liquidez está começando a voltar para o mercado e o interesse também. Legal. E até falando em Câmara e Senado, eu tenho aqui que são 247 candidatos eleitos que são pró-cripto para a Câmara e no Senado são 15, o que vai ser um apoio também muito interessante para essa regulação de cripto. E até voltando um pouco aqui, a gente está falando muito de Trump, as propostas dele foram muito voltadas para cripto nessa campanha. Então ele se auto-intitulou um cripto-presidente, falou que vai demitir o Gary Gensler, falou que quer todo o Bitcoin minerado nos Estados Unidos, o que é uma visão muito diferente, né, do que a gente teve do Partido Democrata. E nos Estados Unidos a gente tem muita gente que apoia cripto e já teve ali mais de 600 mil pessoas que estavam dispostas a votar pensando nesse lado. Então, agora que ele foi eleito, ele vai ter que cumprir essas propostas, né? O que vocês acham que vai sair disso? Assim, eu acho que é importante a gente separar um pouco as coisas, porque até no Brasil a gente tem essa referência de que promessa de campanha não é necessariamente algo que se confirma nos anos seguintes à eleição. Eu confesso que eu sou um pouco cético, assim, e não estou nem falando de Trump, mas dos dois, né? Acho que é um mercado muito grande nos Estados Unidos. Estimam aí mais de 15% da população adulta dos Estados Unidos investe ou já investiu em cripto. Então, a gente está falando de milhões de pessoas e ainda no sistema eleitoral como o americano, isso tem um impacto gigantesco aí que pode levar um candidato ou outro a vencer ou perder. Então, acho que o Trump foi muito esperto em enxergar esse nicho para explorar durante a campanha. Obrigou os democratas a fazerem o mesmo, porque até então a campanha da Kamala Harris não tinha falado nada de cripto. E o próprio Trump também não era um apoiador, né, até pouquíssimo tempo atrás. Exato. Antes da campanha, o Trump já tinha falado contra o Bitcoin, né, que ele não enxergava como moeda, que não tinha lastro, enfim, comentários bastante negativos sobre o Bitcoin. Mas na campanha ele mudou o tom, fez os democratas seguirem pelo mesmo caminho, e acho que isso talvez tenha sido o principal fator de variação de preço aí nesses últimos meses, mas a gente está falando aí de variação no curto prazo, porque são variações baseadas em especulação, em promessas, não em fatos concretos ou coisas que foram ou estão sendo cumpridas. No longo prazo, talvez o cenário seja até diferente. O Trump já declarou várias vezes e tem como propostas várias medidas protecionistas que tendem a manter nível de emprego, manter ou aumentar o nível de emprego nos Estados Unidos, criar impostos para produtos importados, para favorecer a indústria americana. Tudo isso tem um lado positivo para quem mora nos Estados Unidos, mas essa melhora da economia tende a gerar inflação. A inflação, a gente sabe, aí, ao longo dos últimos anos, provoca a alta dos juros. A alta dos juros diminui o interesse por ativos de risco como cripto. Então, eu acho que tem um otimismo do mercado no curto prazo por essa questão regulatória, principalmente, mas olhando isso no médio e no longo prazo, ainda, pelo menos é o meu ponto de vista, ainda gera muita incerteza. E a depender do que o Trump, com a maioria absoluta em todas as casas, o que vai se seguir a partir disso, e se ele de fato vai colocar as promessas dele de campanha em prática, eu acho que mesmo melhorando a regulamentação de cripto, na economia tende a desfavorecer o mercado, né? Não sei se vocês concordam com essa visão. Olhando em linhas gerais em relação a isso, eu acho que eu concordo principalmente nessa parte de inflação. Eu acho que realmente pode acontecer e há uma expectativa relativamente alta que a inflação dos Estados Unidos até mesmo tem um salto aí nos meses de novembro, dezembro e janeiro, pensando um pouco mais em sazonalidade, tá?
até mesmo porque é um período que as pessoas acabam tendo um pouco mais de propensão a gastos, então é provável que a gente tenha um salto na inflação, assim como talvez seja bem provável que a gente tenha um salto também em relação ao mercado de trabalho, então a gente vai ver provavelmente uma economia um pouco mais resiliente aí nos próximos meses. Olhando um pouco mais para o balanço de como o Fed lidaria com isso, eu acredito que a gente tem acordes ainda até o final desse ano, mas para o ano que vem acho que a gente vai ficar com uma página um pouco em aberto, justamente porque a inflação tende a subir um pouquinho, pensando um pouco mais agora em sazonalidade. Mas olhando para o resto, tá? Pensando um pouco mais nessas políticas do Trump, principalmente também nessa parte de diminuir até mesmo um pouco em relação à arrecadação, lado de imposto de empresa, e toda essa política também de desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, acho que o que a gente pode talvez tirar de maior lição em relação a isso é uma tese que era muito forte caso talvez o Trump não vencesse. E principalmente pro lado do Bitcoin. Que o Bitcoin, e acho que cripto como um todo, mas especialmente o Bitcoin, ele vai acabar subindo independentemente do político que tiver no poder nos Estados Unidos, justamente por conta de questões estruturais, né, cara? Quando a gente vai olhar para a dívida americana, cara, subindo dia após dia, cara, vai olhar para o déficit dos Estados Unidos também, ainda vai subir um pouco mais, principalmente agora também nesses próximos meses. Então, quando a gente olha para tudo isso, o cenário ainda é fértil para cripto, apesar da gente perder um pouco dessa certeza em relação a cortes na taxa de juros, né? Óbvio, vai ter muito poder, né? Quando a gente está pensando o tamanho da representatividade que a gente vai ter agora com os republicanos também vai ser muito alto, mas eu acho que, em linhas gerais, cripto tende a se beneficiar do cenário que está sendo criado, sim. Perfeito. Essa questão da inflação reduzir o espaço para cortes nas taxas de juros, isso tende a impactar muito mais as altcoins do que o próprio Bitcoin. Então, a gente até viu isso nesses últimos trimestres, com a taxa de juros ainda elevada lá nos Estados Unidos, assim, no maior patamar em décadas. Mesmo assim, o Bitcoin conseguiu retomar sua tendência de alta, voltou a negociar próximo das suas máximas históricas, enquanto a gente viu uma tração bem menor nas altcoins, né? Essas sim, um pouco mais sensíveis a esses fatores macroeconômicos, inflação, cortes na taxa de juros, enquanto o Bitcoin, por outro lado, se a gente pensa em um governo Trump que eventualmente vai ter uma política fiscal ali que vai incentivar mais o consumo, vai incentivar gastos, vai elevar a dívida americana, isso, por outro lado, casa bem com a tese do Bitcoin, né? Então, um ativo muito sensível a essa variação da oferta monetária global, então impressão de dinheiro, déficits crescentes, isso tende a fortalecer a tese como um todo, né? Ela traz à luz do mercado como isso é necessário nesse momento, impressão de dinheiro, perda do poder de compra das moedas fiduciárias, isso a gente acaba vendo cada vez mais pessoas falando sobre o Bitcoin, evangelizando essa tese, né? Passando para frente. E fica muito mais fácil para contar essa história em momentos como a gente viu ali pós-pandemia, né? Injeção de liquidez a todo vapor, o dinheiro perdendo seu valor, vai no mercado, não consegue comprar o mesmo que alguns meses atrás, e tudo isso começa a despertar esse interesse, essa fala. Então, é mais sensível um pouco, ao meu ver, para as altcoins do que para o Bitcoin propriamente dito. E aí até tem um ponto muito interessante em relação a isso, é que a maior parte das pessoas pode pensar, né? Pô, mas o Bitcoin já estava aí alguns anos atrás, né? A gente tem um Bitcoin rodando aí dentro do mercado praticamente desde 2009, na verdade. Por que o Bitcoin não saltou à vista, né, das pessoas durante esses outros períodos? Acho que é um momento muito diferente de mercado, a tese se consolidou muito nesses últimos anos, e mais importante do que isso, agora a gente tem instrumentos muito poderosos de investimento em cripto lá nos Estados Unidos, né? O ETF de Bitcoin é um completo sucesso e agora tem até mesmo um endosso na maior gestora de ativos do mundo, que é a BlackRock, né? Então, acho que assim, o cenário é muito diferente. Se a gente for olhar por essa perspectiva de inflação voltar a subir, e a gente ter esse cenário talvez até mesmo um pouco mais caótico e perigoso, um pouco para ativos de risco lá nos Estados Unidos nos próximos meses, se isso vier realmente a acontecer, eu acredito que a narrativa vai vir muito forte das empresas e gestoras que têm hoje esse produto de cripto, especialmente de Bitcoin, rodando. Então, acho que a campanha vai ser muito forte e as pessoas vão realmente considerar cada vez mais o Bitcoin como um ativo de proteção dentro do portfólio nos próximos anos. Sim, mas quando a gente fala de Bitcoin versus altcoins, aí eu acho que tem duas teses ali que vocês apresentaram que são contrastantes, né? Porque quando a gente pensa na eleição do Trump, vocês até soltaram um relatório falando que a regulação iria permitir também que as altcoins subissem junto com o Bitcoin. Mas aí quando a gente pensa em economia, pode ser que não. Então,
para quem está assistindo e investe, o que vocês diriam para essa pessoa? Pensando no longo prazo, né? Como é que essa pessoa vai se proteger e também fazer investimentos mais assertivos, pensando que a gente tem duas teses ali que estão, né, indo contra a outra. Perfeito. No final do dia, não é um único fator que influencia o preço. A gente tem que estar olhando aí, claro, esse cenário macroeconômico, o cripto como um todo responde muito rapidamente a essas variações e, por outro lado, a gente tem essas regulações. Então, a gente, como até você trouxe há pouco, o número de candidatos eleitos que são pró-cripto, isso foi uma resposta justificável até da indústria dos criptoativos, uma resposta legítima a todo esse movimento que a gente viu nos últimos anos em termos de regulação, né? Sem trazer um panorama claro para quem quer desenvolver nesse setor, mas depois de já estar lançado, ir atrás procurar o que não estava em conformidade, né? Então, por um lado, a gente tem esse cenário mais claro, sim, que beneficia as altcoins, setores específicos podem se beneficiar um pouco mais, como a gente falou, DeFi. Então, a gente tem que estar de olho, claro, nessas dinâmicas específicas do mercado. Afinal de contas, cripto é muito amplo, né? Tem muitas soluções ali dentro, tem a tese de reserva de valor, finanças descentralizadas, tokenização, mas principalmente para atrair esses institucionais que têm grandes volumes financeiros para alocar e já está de olho, a gente sente isso no dia a dia, a gente vê iniciativas, vê experimentos acontecendo por essas instituições financeiras, mas que ainda não estão no nível de profundidade devido a essa incerteza regulatória, né? Então, sim, temos, por um lado, essa questão beneficiando as altcoins, mas a gente também tem que acompanhar esse cenário macroeconômico, principalmente quando a gente fala nessa relação que você bem trouxe, Bitcoin ou altcoins, né? Então tem essa dinâmica bem específica do mercado, mas como um todo, desde que a gente não veja uma inflação disparando a níveis muito acima do normal, a gente deve ter ainda uma trajetória, algum espaço para corte de juros, talvez não volte a ser como a gente teve em anos anteriores, próximo ou muito próximo de zero, mas ainda assim a tendência dos juros ainda é uma queda aí para esses próximos meses. Para quem já me acompanha um pouco mais tempo, e até mesmo para quem viu alguns podcasts meus do FON um tempo atrás, talvez isso seja um pouco novidade, mas assim, a grande verdade é que o Bitcoin, hoje ele é o protagonista, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, dentro desse ciclo, e muito provavelmente ele ainda vai continuar sendo por alguns meses, né? Eu acho que o movimento, principalmente em relação à dominância, talvez ainda não tenha chegado ao fim. E olhando para esse fator, e que explica muito toda essa performance das altcoins nos últimos meses, e o que pode trazer um pouco mais de incerteza também para os próximos meses, é realmente essa composição de 3 fatores, né? O primeiro é liquidez dentro do mercado, principalmente com taxa de juros muito alta. O segundo ponto que é bem importante também, na minha opinião, essa parte de cenário regulatório, muita incerteza lá nos Estados Unidos, e agora a gente começa a ver um pouco mais ver essa luz realmente no fim do túnel, porque assim, tudo bem, a gente começou a ver corte na taxa de juros, mas as altcoins ainda efetivamente não se movimentaram. Por que elas efetivamente não se movimentaram? Cara, você vai colocar nos últimos meses quantos Wells Notice a SEC enviou para várias empresas dentro do mercado cripto, para vários protocolos, questionando a forma com que eles efetivaram a venda desses tokens, tentando encaixar isso dentro de uma caixinha de security ou não. Então tem muita insegurança, né? E o terceiro ponto, que é muito importante, é toda essa questão de acesso. Quando a gente olha para essas altcoins e até mesmo para essa cesta desses ativos, hoje a gente não tem ETF para esses caras, a gente tem um ETF de Ether, mas hoje a narrativa está muito focada no Bitcoin, principalmente por conta dessas questões estruturais também nos Estados Unidos, e que é uma tese muito mais fácil de ser compreendida, ali como o ouro digital, digamos assim. Então você tem o acesso através dos ETFs, e hoje, quando o dinheiro entra nos ETFs de Bitcoin, ele não flui para o resto do mercado. Então tudo isso também explica a diferença que a gente teve ali, por exemplo, no ciclo de 2021, que o Bitcoin dava realmente ali a primeira pernada de alta, depois as pessoas realizavam Bitcoin, compravam altcoins, as altcoins subiam junto, o Bitcoin ficava meio estagnado. Agora as altcoins estão meio que acompanhando o movimento do Bitcoin e até mesmo performando pior do que o Bitcoin no year to date, né? Quando a gente coloca esses números, pensando um pouco mais, a gente tem um Ether aí caindo, acho que 35% no year to date versus Bitcoin, e quando a gente vê os outros criptoativos fora desse top 10, estão caindo aí também mais de 30%. Então assim, é um momento delicado e é um ciclo muito, mas muito voltado mesmo para o Bitcoin. Maria, assim, eu queria trazer uma outra visão. Os dois são analistas técnicos, super especialistas em cripto. E eu sou jornalista, também especializado em cripto, mas com uma visão totalmente diferente. Eu não sei essas nuances de análises técnicas e de preço
tão profundamente. Mas eu acho que, às vezes, a gente, com essas visões muito técnicas, a gente acaba tornando a discussão muito complexa. E talvez para uma pessoa comum, entre aspas, né, um investidor comum que não estuda sobre isso, que não se aprofunda tanto no mercado, a visão ela pode ser muito mais simples. Que é partindo da premissa, óbvio, eu vou fazer estou simplificando aqui, mas eu acho que é um raciocínio que pode fazer sentido para muita gente. Ele é baseado principalmente em oferta e demanda. Então, quanto mais pessoas comprarem Bitcoin ou qualquer outra cripto, elas vão valorizar. É óbvio que todas essas nuances e detalhes macroeconômicos, políticos e etc. influenciam no preço, mas essas discussões elas acabam tendo mais importância na especulação e na variação de curto prazo. Então, quem está fazendo trade, que faz 300 operações por dia e compra e vende, buscando essas valorizações muito pequenas, ganha 3% aqui, ganha 2% ali, e enfim, vai em operações mais curtas. Claro, todas essas possibilidades, essas promessas de campanha ou qualquer coisa que talvez impacte no mercado, faz o preço mudar. Mas, de um modo geral, se você olhar, o Bitcoin tem quedas muito significativas várias vezes, mas se você olhar hoje, ele está no maior preço desde sempre. É uma tendência de alta desde sempre. Exato. E se você olha o gráfico do Bitcoin numa escala maior de tempo, ele é um gráfico ascendente, ele está sempre se valorizando. Então, você tem as quedas, você tem essas variações baseadas em especulação, em perspectivas, mas no geral ele está sempre valorizando. Então eu acho que, independente do que aconteça agora, se Trump vai cumprir as promessas ou não, a tendência é que mais pessoas continuem se interessando por cripto, comprando especialmente o Bitcoin, e que ele continue se valorizando no longo prazo. Até lá, é muito provável que tenha, como sempre teve, quedas, tenha variações, mas no longo prazo a tendência é que ele continue valendo mais. Então, o que eu acho é que para quem não está nesse ritmo de trade, de ficar estudando micro detalhes do mercado, mesmo com all-time high que a gente teve nessa última madrugada, e provavelmente teremos outras aí nas próximas semanas, dias ou meses, eu acho que a tendência é que no longo prazo você ainda tenha mais valorização. Então, tem muito espaço para o Bitcoin crescer ainda. Então, acho que ainda tem muita oportunidade. Acho que sim, é um momento de investir em cripto. E acho que, confirmando algumas das promessas ou das nossas expectativas, por exemplo, a regulamentação nos Estados Unidos, isso vai ser mais rápido e talvez mais acentuado. Mas mesmo que isso não aconteça, vai continuar valorizando, porque as pessoas vão entendendo que existe uma tese importante, especialmente em relação ao Bitcoin, mas também várias outras tecnologias, vários outros protocolos que têm casos de uso interessante. Então, eu acho que a gente não está tão preso à política, a presidente, a governo. Óbvio que eles podem acelerar o processo, eles podem ajudar ou eles podem prejudicar, mas independente disso, assim, a tendência é que os preços continuem subindo e que continue valendo a pena investir em cripto. Foi muito bom esse parênteses, Gabriel, e eu estou 100% contigo. Olhando especificamente para o Bitcoin, inclusive, o Bitcoin o Bitcoin é um ativo que realmente não tem partido. A única coisa que importa ali para o Bitcoin é que são 21 milhões de unidades e que a cada 4 anos a gente tem uma redução de 50% na quantidade de Bitcoins que é emitido diariamente, né? Então, isso não vai mudar. Isso são coisas que efetivamente não mudam e a tese vai se consolidando aí ao longo do tempo. E o principal em relação a essa parte que a gente ressalta muito esse lado de política é realmente esse ponto que você trouxe da velocidade que as coisas andam, né? Quando a gente pensa aí realmente em um governo dos democratas, historicamente a gente vê avanços no lado regulatório de cripto sendo alcançados através do litígio, através de processos judiciais. A ideia é que agora, com os republicanos no poder lá nos Estados Unidos, a gente veja esses avanços de uma forma um pouco mais suave, digamos assim. E só um outro ponto que acho que tem relação com isso também, e que é curioso, nesse ano, a indústria de cripto e blockchain foi a que mais doou para as campanhas, disparado. Foi mais de 200 milhões de dólares. Mais do que a indústria de petróleo, mais do que farmacêutica, mais do que armas. E
boa parte desse valor veio da Coinbase e da Ripple, que são duas empresas que estão sofrendo com processos nos Estados Unidos. E Só o processo da Ripple custou 150 milhões de dólares. o que eu acho interessante dessas doações é que essas empresas elas estão doando para os dois partidos. Sim. Não é que eles estão doando só para candidatos republicanos, mesmo que seja, acho que senso comum aí que os republicanos tendem a favorecer um pouco mais o mercado cripto, até por essa visão mais liberal e objetiva mesmo de escolher pessoas para cuidar dos órgãos reguladores que sejam mais otimistas em relação a cripto, mas independente disso, eles também doaram milhões e quase metade do valor que foi doado foi para candidatos democratas. Então, acho que isso corrobora aí o que você estava falando sobre o Bitcoin não tem partido e a gente tem... E nunca vai ter. E a gente tem pessoas pró-cripto nos dois principais partidos dos Estados Unidos. Acho que no Brasil também é a mesma coisa. Claro que aqui o impacto é muito menor, né? O mercado ainda é menor aqui. Mas acho curioso isso de como o cripto agora tem uma participação ativa na política dos Estados Unidos e como reforça essa minha visão de que a gente pode olhar para um candidato ou outro com mais otimismo, mas independente do que acontecer nessa eleição ou na próxima, o mercado cripto vai continuar crescendo e continuar evoluindo, independente de quem fizer as leis e quem decidir as políticas públicas. Eu senti um viés de vocês aí muito otimista para o Bitcoin, quase um maximalismo aí, né? E aí, aproveitando também para fazer o meu jabá, porque a gente tem um e-book de 3 estratégias para investir em Bitcoin, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber mais estratégias para investir em Bitcoin, que agora o momento, segundo ele, está propício aí, né? Nunca houve um momento ruim para investir em Bitcoin. E eu vivi para ouvir o ZD falando sobre isso, né? Ele até fez um meia-culpa agora há pouco. De tanto, quem assiste o podcast há mais tempo já deve ter visto os nossos embates sobre as melhores criptos e a visão do ZD, que não era tão favorável ao Bitcoin. Assim, eu não sei se é orgulhoso ou feliz, mas assim, é muito legal essa mudança nos últimos meses. Não, cara, isso aí acho que não tem muito o que falar, acho que já fazem alguns bons meses. No fim do dia, é você realmente olhar para mercado, né? Eu tento não me apegar muito a realmente essas coisas e não ficar tomando um partido efetivamente. Quando a gente fala o ciclo hoje do Bitcoin, é porque os dados estão na mesa, né? Meio que inquestionável. Mas olhando para esses outros ativos, e acho que principalmente em relação a algumas teses que não só eu, como boa parte do mercado tinha em 2021, em 2022, boa parte dessas coisas acabaram não se concretizando. E até mesmo olhando para alguns protocolos, drivers que nós achávamos que seriam muito positivos e que poderia destravar muito valor para o token, para a rede, etc., acabaram trazendo um efeito reverso, né? Então, assim, foi completamente ao contrário do que boa parte do mercado estava esperando. Então, assim, as coisas mudam, a dinâmica muda. Acho que o que a gente tem realmente hoje como tese mais resiliente, e acho que é muito importante ver quando a gente olha para o mercado tradicional, é que a tese mais fácil de ser comprada, cara. Hoje é muito mais fácil você vender um ETF de Bitcoin do que você vender um ETF de Ether. Então, assim, os dados estão na mesa, acho que o mercado tem tudo que precisa realmente para decidir dentro desse momento, mas pensando visão histórica de ciclo e até mesmo como está a dominância do Bitcoin nesse ciclo, com a presença de várias outras altcoins, evidencia essa preferência pelo ativo. E vocês falaram que Bitcoin não tem partido e tudo mais, mas existe ali, até por conta das doações políticas de empresas e tudo mais, existe uma vontade muito grande de uma aproximação com os órgãos reguladores e etc. E a gente está vendo isso cada vez mais, agora que a gente tem Trump eleito, a gente tem Câmara, Senado, vários candidatos pró-cripto eleitos. A gente chegou num ponto ali que é muito importante, porque é o ponto que está com a faca e o queijo na mão. Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Porque até vai ali contra alguns princípios ali do Bitcoin, mas também pode ser muito positivo para o mercado e também traz ali mais ferramenta para a gente chegar na adoção mainstream, né? Porque ZD, Gabriel, a gente já está há anos aqui falando sobre isso, né? Quando que vai ser a adoção mainstream de cripto? E eu
particularmente acho que agora a gente está chegando num momento muito importante. Tudo bem que a gente fala de promessa de campanha pode ser que não seja cumprida e tudo mais, mas o que vocês acham sobre isso? Não, eu discordo dessa ideia de mainstream. Até comentei esse dado, assim, a gente está falando de 15% dos americanos já investem ou investiram em cripto. No Brasil, o mercado cripto é, sei lá quantas vezes maior do que a B3, do que a Bolsa de Valores. Então, para mim, assim, já é totalmente mainstream. Claro, ainda tem muito para crescer e acho que tem muito para evoluir, mas eu acho que essa discussão sobre mainstream já é coisa do passado, assim. Isso acho que existia quando era algo de nicho, né? de hackers, enfim, pessoas ligadas à tecnologia. Hoje, minha mãe tem Bitcoin. Com os ETFs nos Estados Unidos, se você olhar, deve ter milhares de pessoas que não entendem a tecnologia e têm Bitcoin. E acho que isso é estar no mainstream. Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, estavam falando de cripto. Não tem nada mais do que mainstream do que isso. Mas é isso, acho até... queria ouvir dos especialistas aí sobre isso, mas assim, eu acho que não é mais mainstream. Acho que o quanto pode crescer... Não, eu concordo com o que você diz, mas eu acho que ainda tem mais espaço. O Bitcoin, eu concordo que ele já alcançou aí o mainstream, né? Afinal de contas, poxa, o presidente da maior economia do mundo tá falando sobre isso e tudo mais, mas quando a gente fala para projetos específicos de cripto, vamos falar ali de usar realmente uma plataforma DeFi, fazer alguma integração ali, poder de fato usar as soluções que estão sendo construídas hoje, acho que ainda a gente precisa avançar para alcançar o mainstream. Mas esse é um movimento que eu acredito que vai acontecer de forma gradual, porque essa tendência é uma tendência de longo prazo, uma tendência geracional. Então, a gente tem visto cada vez mais as gerações mais novas se interessando no assunto. Eles já são, vamos dizer assim, nativos do ambiente digital, desde muito cedo interagindo ali com internet, com celular e agora essas novas tecnologias também. Então, é natural que, como praticamente todas as tecnologias dessas gerações mais jovens acabam tendo o primeiro contato ou tendo essa integração mais rápida do que as outras. Então, esse é um movimento que eu acredito que ele vai continuar acontecendo de forma gradual e até natural ao longo desses próximos anos, mas também conforme vão aparecendo essas aplicações descentralizadas que realmente têm ali uma aplicação prática, real, como a gente viu agora, vou dar como exemplo a Polymarket, né? Então ela extrapolou as barreiras do mercado cripto, não foram só quem estava aqui falando de Bitcoin, Ethereum, Solana, que estava lá fazendo essas apostas na Polymarket, mas alcançou o mainstream nesse caso, né? Então a gente via muitas matérias, o pessoal repercutindo tudo em cima disso, e era uma fonte ali aberta, descentralizada, para todo mundo consultar como é que estão as expectativas do mercado, nesse caso da eleição, mas pode ser em cima de qualquer tema, né? Então, essas aplicações, conforme elas vão amadurecendo e vão se encaixando dentro de uma demanda real de uso, elas tendem a cada vez mais chegar nesse mainstream mais rápido. E até aquela idealização da Web3, né? A nova fase da internet e tudo mais, acho que ainda não chegamos lá. Qual que é a sua opinião, Zé? Eu acho que a gente ainda não chegou lá. Tem alguns pontos aí pra gente chegar, mas quando a gente olha, acho que principalmente essa parte de adoção, apesar de cripto já ter alcançado aí alguns holofotes, eu acho que ainda não chegou a todos. Até quando a gente olha para interesse do varejo como um todo, a gente pode pegar esse dado até mesmo no Google Trends, a gente está muito, mas muito, muito longe mesmo do topo que a gente tinha ali em 2021, 2022. Então, assim, tem bastante espaço para crescer, e isso no curto prazo. Eu acho que não tem nada melhor, pensando em marketing para essa nova indústria, do que o preço. O preço é o melhor tipo de propaganda que você pode ter para um ativo de muito longe, mas eu acho que tem dois fatores que podem destravar muito aí um crescimento exacerbado de usuários nos próximos meses ou até mesmo anos. Acho que é principalmente essa parte de regulação de stablecoin, que para mim hoje é o killer app quando a gente olha dentro de cripto. Elas vão ganhar um espaço cada vez maior realmente assim para o mundo inteiro, principalmente para a população desbancarizada. Então, a partir do momento que várias pessoas estiverem usando stablecoins para fazer pagamentos em vários lugares diferentes do mundo, sem necessariamente ter que ter uma conta bancária
Acho que isso por si só já vai chamar muita atenção de cripto. E tem uma tese, acho que muito minha, né, que eu imagino que vai acontecer, principalmente porque algumas marcas chinesas já de celular já estão trabalhando muito forte, até mesmo soltando as primeiras versões dos seus próprios softwares para celulares, né? Então, assim, tem algumas empresas na China que já estão começando a deixar de usar o Android para usar o seu próprio software. E eu acho que a gente caminha até mesmo para algum momento em que algumas empresas vão trabalhar no desenvolvimento de um software já relacionado para cripto dentro mesmo do celular. Então, assim como a gente tem hoje Android, iOS, a gente provavelmente vai ter algum sistema operacional mais voltado para esse ecossistema cripto. Isso por si só vai facilitar muito o uso e também vai facilitar também muito o desenvolvimento de novas aplicações, que é o que hoje o mercado carece muito para trazer esses novos usuários, aplicações reais e que pessoas realmente estejam usando muito no dia a dia dentro do ecossistema de cripto. Eu acho que também, Mari, que é importante dividir o mercado cripto em dois, né? A gente tem, de um lado, o Bitcoin, que tem 50%, ou até mais de 50% da capitalização do mercado como um todo. E o Bitcoin ele já está... a maior gestora do mundo, a BlackRock, o Zedê falou agora há pouco, já está nesse mercado. Recentemente, até você publicou no Future of Money, um dos maiores fundos de pensão do Reino Unido colocou 3% do seu portfólio em Bitcoin. Bitcoin já foi citado pelo agora o próximo presidente dos Estados Unidos. A Tesla já comprou Bitcoin. Então, assim, eu acho que o Bitcoin ele já superou essa questão de mainstream e todo mundo conhece. Talvez, claro, nem todo mundo tem Bitcoin, mas todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe mais ou menos o que é, e acho que essa tese de ouro digital já é algo que as pessoas começam a entender, até pelo que você falou, de as novas gerações já estarem mais habituadas aí com ambiente digital e talvez prefiram o Bitcoin do que o ouro. E do outro lado, a outra metade, que são as altcoins, e aí sim, são tecnologias que ainda não atingiram o mainstream, tirando algumas exceções, mas talvez porque ainda tenham alguma dificuldade, né? Ainda é um pouco complicado você ter uma carteira, até o Polymarket você precisa ter a sua carteira, você precisa fazer bridge, transferir de uma carteira para outra. Ruim. Então, isso ainda precisa avançar muito e talvez essa parte do mercado cripto ainda realmente falte chegar no mainstream. E aí sim, eu acho que regulamentação, enfim, novas aplicações, novos casos de uso podem fazer com que isso mude aí nos próximos meses, nos próximos anos e acelere ainda mais o crescimento do mercado cripto. Mas aí agora pensando num cenário mais negativo. Trump foi eleito, não vai cumprir nenhuma promessa. Gary Gensler, que é uma figura ali que todos os executivos das empresas americanas estão querendo ele fora, né? As empresas de cripto americanas estão querendo ele fora, né? Falei recentemente com o CEO da Ripple, menciona o Gary Gensler uma vez a cada 2 frases, fala que tudo que for de perspectiva de cripto para os Estados Unidos depende da saída do Gary Gensler, mas e se a gente pensar que foi só realmente uma estratégia de campanha do Trump? A gente falou muito sobre isso, né? Muitos eleitores pró-cripto, foi uma parcela ali que ele identificou ali, né? Uma oportunidade, agora ele está eleito, pode ser que não aconteça nada. Aí, quais são as perspectivas de vocês para isso? Então, eu levantei isso no começo aqui do episódio. Eu acho que promessa de campanha não é garantia de nada. Mas, de novo, a minha visão se ele se ele cumprir as promessas, ótimo, vai acelerar, né, o crescimento do mercado, tende a adoção ser muito mais rápida, tudo isso que a gente estava discutindo aqui acontecer num tempo muito mais rápido. Se ele não cumprir, eu acho que todo mundo tem que estar preparado para isso, né? Mas vai ser uma expectativa bem quebrada ali, né? Mas promessa de campanha é algo que, assim, você pode
contar com isso, mas você não pode ter, né, achar que é certeza que vai acontecer. Então, acho que todo mundo tem que estar preparado, mas na minha visão caso ele não cumpra essas promessas, o mercado cripto vai continuar evoluindo e crescendo e andando independentemente de decisões de políticos e de governos. Claro, tende a demorar mais, as vitórias vão ser mais difíceis, as batalhas vão ser mais duras, mas ela vai continuar acontecendo e o mercado vai continuar crescendo, como foi nos últimos 15 anos, em que nenhum governo estava apoiando o mercado cripto e ele cresceu e se transformou num mercado de trilhões de dólares sem nenhum apoio de presidente dos Estados Unidos ou de qualquer país. Então, assim, se tudo der certo, ótimo. Se der errado, vai continuar dando certo. Então, eu não me preocupo tanto com esse risco, na verdade. Não, perfeito. Eu concordo totalmente com essa visão que você trouxe agora. Vai continuar independente, esse é um movimento de longo prazo, tem a questão geracional, os ciclos estão aí já, como você disse, até quando o Bitcoin ou as criptos como classe de ativos eram vistos até de uma forma marginalizada, assim, quem investia ou falava sobre criptoativos eram vistos com maus olhos dentro do mercado financeiro, entre os pares, né? Então, assim, uma coisa que por muito tempo foi difícil de falar, trazer para frente, e mesmo assim aconteceu, foi para frente, continuou evoluindo, mas tem essa questão, podemos ter uma velocidade dessa curva de adoção crescendo mais rápida ou mais devagar, mas eu concordo com o Gabriel, acho que ela vai vir independente de apoio político, só vai mudar aí realmente a velocidade. E a gente está falando de uma classe de ativos global. Então, assim, ela não precisa necessariamente também de um país para florescer. Ela vai florescer em qualquer outro lugar do mundo. Não precisa de um país ali sendo, cara, a sede principal. Sempre funcionou dessa forma, 24/7 em qualquer lugar do mundo. Só basta você ter ali acesso à internet e acesso à energia para você rodar o seu próprio nó, participar da rede. E, cara, tem milhares de nós, de mineradores, de validadores, cara, trabalhando não somente na rede do Bitcoin, mas também em vários outros protocolos. E no fim do dia é isso, né? Só vai mudar realmente o pace de desenvolvimento das coisas. Mas eu querendo ou não, acabo comprando um pouco mais essa ideia de que agora, até mesmo com a vitória do Trump e também a vitória dos republicanos, cara, tanto na Câmara quanto no Senado, eu acho que não tem mais espaço para o Gary Gensler continuar no poder. Não vejo realmente ele continuando no poder. Não sei quem necessariamente vai assumir a cadeira. Tem uma especulação de que vai ser a Esther Pierce, o que seria muito positivo para o mercado cripto como um todo, mas a gente precisa ver ainda como isso vai se desenvolver. E até uma dúvida que pode soar um pouco óbvia para vocês, mas talvez seja interessante para quem está ouvindo, é a gente voltar um pouco atrás e ver que o Bitcoin ele foi lançado como um protesto ao sistema nacional, então o sistema financeiro tradicional. Então, ele não é ligado a nenhum partido, a nenhum governo e nada disso, e isso pode até soar como uma ameaça para um governo tão grande quanto os Estados Unidos. Então, o que mudou, na opinião de vocês, que agora a gente tem um presidente apoiando? Bom, eu acho, em primeiro lugar, é estratégia de campanha. Falei disso agora há pouco. Milhões de pessoas nos Estados Unidos que investem ou já investiram em cripto. Então, acho que tem, para mim, assim, o primeiro ponto e o mais importante, sem dúvida, é isso. É uma questão de querer agradar eleitores. Isso pode, inclusive, ter garantido a vitória dele nessa eleição, porque a gente está falando de milhões de pessoas. Então, eu acho que, como todo político, muitas vezes ele fala de algum tema que nem é tanto do interesse pessoal dele, mas que pode trazer uma vitória numa eleição. Mas acho que também, com o crescimento do mercado, passa a ser uma oportunidade para arrecadação, né? Impostos no Brasil, por exemplo, com o marco, né, com a regulamentação de cripto, e as pessoas passam a pagar imposto todo ano no seu lucro com cripto. Isso é arrecadação para o governo. Então, acho que as empresas de cripto pagam imposto também.
Então, o crescimento do mercado faz com que o governo seja obrigado a olhar para isso como algo que pode impactar no seu orçamento, nas suas políticas públicas, nas suas decisões econômicas. A gente está falando de arrecadação de impostos, de emprego, enfim, acho que milhares de fatores que fazem com que o governo seja obrigado a olhar para isso, em especial nos Estados Unidos, que é o maior mercado cripto do mundo. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? O impacto do crescimento do mercado na economia e, claro, a estratégia de angariar mais votos numa eleição. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer a pergunta aqui que vocês vão ter que responder, não vai dar para fugir. Vocês preveem novas máximas para o Bitcoin lá para o próximo ano já? Definitivamente. Sim, com certeza a gente tem um cenário aí bem favorável para continuar essa performance que a gente tem visto. O ciclo ainda não acabou, então ainda tem um bom espaço aí pela frente. Eu também acho. E até tudo que a gente falou ao longo desse episódio, para mim fica muito claro que com certeza a gente vai ter novas máximas históricas de preço do Bitcoin, provavelmente de várias altcoins também. Sim. Claro, assim, ninguém tem bola de cristal, né? Podem acontecer coisas inesperadas que vão fazer, como a gente falou agora há pouco, que vão fazer os novos recordes demorarem um pouco mais ou demorar um pouco menos, mas eles vão acontecer, sem dúvida. O mercado cripto, em linhas gerais, está indo pensando em termos de preço, um caminho muito positivo. A gente tem um fluxo muito forte também nos ETFs. A gente vai ter agora um cenário mais claro também para entrada de capital também nas altcoins. Então, a chance é muito grande, na minha opinião, da gente fazer uma máxima histórica acima do que a gente já teve agora de $75 mil, não somente nesse ano, mas também no ano que vem. Óbvio, vai depender muito, cara, dessa parte de contexto macro, geopolítica, a taxa de juros dos Estados Unidos, mas o caminho parece bem claro para esse momento do ciclo também. Bom, galera, acho que as minhas dúvidas foram todas sanadas. A gente teve um bate-papo aqui bem dinâmico, bem legal. Teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de falar? Eu acho que a gente falou bastante aqui já. Acho que também quem está ouvindo, a gente conseguiu trazer aqui uma visão das possibilidades de perspectiva aí para os próximos meses ou anos, né? Bem realista também. Estados Unidos com um novo presidente, torcer para que as promessas de campanha sejam cumpridas e acelerem aí a evolução do mercado cripto. Acho que todo mundo aqui e as pessoas que estão assistindo também estão interessadas nessa evolução, nesse aumento da adoção. Eu estou otimista com o mercado cripto e é isso. Acho que é um momento para as pessoas seguirem o Future of Money, seguirem o mercado como um todo. Tem muita oportunidade ainda de valorização. Eu tenho uma tendência e um interesse maior no Bitcoin, mas acho que o mercado como um todo também tem muita coisa para acontecer. Então, assim, acho que é um momento de todos os holofotes no mercado cripto. E é isso, vamos ver o que acontece agora acho que o recado que eu queria deixar aqui final, e o que eu sempre falo, mas eu nunca vou deixar de falar, o caminho parece muito claro para cripto e o cenário está muito otimista para cripto. Apesar da gente ter isso, não é definitivamente o momento para você se alavancar no mercado como um todo. As pessoas cometem muito esse erro, o Bitcoin rompeu a máxima histórica, vou me alavancar porque o ativo cara vai fazer 2, 3x, né? Vai subir 200, 300%, 400%. Não necessariamente isso vai acontecer de uma vez só, não necessariamente isso vai acontecer no espaço curto de tempo. Não se alavanque, o mercado tende muito a punir todo mundo que se alavanca. Então, assim, cara, continua fazendo o seu DCA, continua se posicionando aos poucos em cripto, não tenha a urgência de comprar tudo de uma vez também. Vai aumentando sua exposição aos poucos no seu portfólio à medida que você vai se sentindo confortável. E se você não sabe o que é DCA ou não conhece as estratégias com foco no longo prazo, a Mari até falou agora há pouco aí de um e-book, eu participei até da produção desse material. É um material super legal, super completo para quem quer conhecer essas estratégias de investimento em cripto com foco no longo prazo, que é a maneira mais segura e provavelmente mais eficiente
de participar desse mercado e de lucrar e de ter oportunidades com seus investimentos em cripto. E outra maneira também muito eficiente de ter esse resultado legal em criptos também é através das carteiras recomendadas que a gente tem disponíveis dentro do aplicativo da Mint. Não somente a carteira recomendada, mas também um produto novo da carteira que é rebalanceada automaticamente, Mate? Perfeito, exatamente. Então, todos os meses a nossa equipe aqui acompanha de perto o mercado, então sempre ajustando o portfólio de acordo com esse cenário que a gente comentou aqui, independente da destrava de valor nesse curto prazo por um evento externo ao ecossistema, mas a gente está sempre acompanhando ali no detalhe métricas de adoção, utilização dos principais protocolos e a gente busca sempre se posicionar de acordo com esse cenário. Então, também aproveito aí para convidar o pessoal a conhecer nossas carteiras lá na Mint. Olha que espertinhos, mas já fizeram o jabá das carteiras da Mint. É legal, espero que as pessoas conheçam. O Matheus, inclusive, é um dos responsáveis pela criação. E ele nem mencionou que a carteira teve uma performance ali que foi o dobro do S&P. Quando a gente traz aí essa visão desde o início das nossas carteiras, estão aí com praticamente 1 ano de existência, superou aí as principais classes de ativos tradicionais, CDI, BOV, S&P, ouro, então com uma performance bem com uma larga vantagem, então convido o pessoal a conhecer lá. Legal, gente. Bom, muito obrigada por terem vindo. Acho que quem está ouvindo teve muitas informações, muitas ferramentas também para quem quiser investir. E convido a todos novamente para seguir o Future of Money, seguir a Mint. Também agradeço a Mint, que é a nossa patrocinadora e forneceu esses especialistas de peso aqui para a gente gravar hoje. Então é isso. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.